Então, queridos irmãos e irmãs, todos nós que viemos participar dessa celebração nesta noite, também aqueles que nos acompanham para essa transmissão do domingo à noite. Nós estamos no mês de agosto, acabei esquecendo de como motivação inicial da celebração, foi a motivação da dezena vocacional, mas não da celebração, esqueci. Nós estamos no mês de agosto, este é o primeiro final de semana, e mês de agosto é o mês das vocações. Vocação é uma palavrinha que vem do latim, vocare, que quer dizer chamado. É o mês em que recordamos, a Igreja do Brasil, a CNBB, nos convida, a todos os anos, a rezarmos nesse mês, conversarmos, compreendermos um pouco melhor as vocações, os modos, os estilos de vida dentro da Igreja. E no primeiro final de semana, nós dedicamos nosso olhar ao ministério ordenado. A nós, homens, assim a Igreja pede, que recebem o sacramento da ordem. Dentro dos 7 sacramentos, nós temos 2 dedicados ao serviço, assim nós chamamos os sacramentos do serviço, que é o matrimônio, quando o homem e a mulher escolhem servir um ao outro na relação conjugal, é um sacramento de serviço. E também o sacramento da ordem, quando alguém escolhe colocar-se a serviço da comunidade, da igreja. E aí está, então, aqueles homens que recebem o sacramento da ordem, os diáconos, nós, padres, presbíteros, e também os nossos bispos, É o mesmo sacramento, eles são celebrados em diferentes graus. O primeiro grau é o diaconato, o segundo grau é o sacramento da ordem, e o terceiro grau é para o ministério do episcopado. Sobretudo, a Igreja reflete, a gente lança olhar, sobretudo, sobre a figura do sacerdote no primeiro final de semana, uma vocação específica, e tão bela também dentro da Igreja como todas as outras, e tem sua beleza. Nós, padres, somos chamados a sermos cooperadores do ministério do bispo, e nós somos colaboradores da missão do bispo na igreja, no mundo paroquial, nos diferentes ambientes em que nós trabalhamos. E o serviço do munus episcopal, desse serviço do bispo, é santificar, ensinar e governar a igreja. Nós, de alguma forma, participamos dessa tarefa. Nós ensinamos pelo anúncio da palavra, sobretudo na celebração eucarística, nos atos catequéticos da igreja, e a missa é o maior de todos eles, é o maior ato catequético, e na explanação da palavra, também nas ações pastorais, é a tarefa do ensino da verdade, da palavra, de nossa fé. O padre, ele também santifica os fiéis, sobretudo pela administração dos sacramentos. Celebrar o sacramento é celebrar a santificação de Deus em nossa vida. Sobretudo, o sacramento da Eucaristia, que é o centro da igreja e também o centro da vida do padre. E a terceira missão nossa, tarefa, é a dimensão do governo, que, sobretudo, a parte estrutural, responsabilidade das edificações, dos recursos, de toda essa organização, também, de alguma forma, é uma responsabilidade nossa como padres. Mas talvez, quem sabe, a grande expressão da vida sacerdotal é essa dimensão da nossa espiritualidade, que é a caridade pastoral. Como se traduz essa expressão, caridade pastoral? O padre, ele deve identificar-se a Cristo, bom pastor, e dar sua vida como Cristo deu sua vida pela igreja. É uma releitura do texto de São Paulo. E realmente é assim, A vida do padre é como um homem que não tem vida para si, é uma vida dedicada aos outros, é uma vida dedicada à igreja. Muitas vezes a gente pensa, não tem tanto contato com o padre direto, o padre só reza a missa, vai para casa e não faz mais nada. Mas não, a vida de um padre ela é bastante agitada nesse sentido de atividades, Tantos e tantos dias a gente não tem uma hora, um tempo para a gente, muitas vezes nem para o descanso, em virtude do excesso de trabalho, de atividades. Celebrações, é um velório, é um atendimento, é uma confissão, é alguém que precisa de um atendimento,
é alguém que precisa de uma bênção de casa, é uma reunião, é uma atividade da igreja, é uma celebração, e assim a gente se desfaz como Cristo ao dar nossa vida. Nem sempre uma figura muito compreendida, né? Muitas vezes algumas ações a gente não entende, não aceita da figura do padre, mas, assim como Cristo, nós também somos chamados a viver muitas vezes a incompreensão e, amando a Cristo, abraçar a cruz a cada dia e segui-lo, em meio às lágrimas e às alegrias. O coração de um padre é carregado de muitas alegrias, mas também de, em determinados momentos, de muitas lágrimas, né? de situações que entristecem também o nosso coração. Bom, detenho um pouco mais a reflexão sobre a vocação nesse final de semana, exatamente por ser a vocação ao ministério ordenado, a nossa vocação, a minha vocação na igreja. Mas na liturgia da palavra desse final de semana, nós nos encontramos com esse belo texto do Evangelho de São João, que é uma continuação do Evangelho do último final de semana. É um pequeno recorte entre os dois textos, não é uma sequência imediata, mas é esse grande bloco do capítulo 6 de São João, em que Jesus faz um discurso sobre o pão da vida, identificando-se: eu sou o pão da vida. E para nós, nossa tradição cristã católica, a gente olha para esse texto bíblico como uma leitura, uma referência clara ao mistério da Eucaristia. Assim nós interpretamos. No texto que nós escutamos no último final de semana e que abria o capítulo 6, Jesus realiza a multiplicação dos pães. E esse evento nos ajuda a entender o texto de hoje. Por quê? Porque Jesus sai daquela região, atravessa novamente o lago e as pessoas vêm atrás dele. Por quê? Porque elas comeram daquele pão e gostaram. Elas vêm ao encontro de Jesus. Jesus identifica isso. Vocês vieram atrás de mim porque comeram o pão e ficaram saciados. As pessoas dizem, com outra linguagem, mas qual é o teu sinal? Perguntam a Jesus. E ele diz, não foi Moisés quem alimentou os vossos pais no deserto, mas foi meu Pai. E ele vos dará o verdadeiro pão do céu. Eles ficaram curiosos e disseram, Senhor, então dai-nos sempre desse pão. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. É belo esse diálogo entre Jesus e o povo. É como que um crescendo, em que Jesus vai se mostrando, se revelando, e as pessoas parecem que não vão entendendo. Eles ainda se referem a um pão físico que matará a fome deles. Até que Jesus anuncia. Não se refere mais a um alimento do corpo. Eu sou o pão da vida. É Ele quem mata a fome de nosso coração. Quantas vezes, ou quem sabe, quantas carências nós trazemos dentro de nós? Quantas necessidades carregamos dentro de nós? Quantas fomes? E Ele nos diz, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão não terá fome. É nele que nós encontramos o nosso sustento. É nele que nós matamos nossa fome. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós não nos sentimos dignos de participar do banquete da Eucaristia? Quantas vezes nós não nos sentimos preparados para participar do banquete da Eucaristia? Mas se olharmos bem no fundo, isso é uma verdade. Nesses anos todos, eu nunca vi ninguém digno de se aproximar desse altar. Nesses anos todos, por mais que às vezes a gente se engane, eu nunca vi ninguém preparado a aproximar-se desse altar. A Eucaristia, ela é um dom precioso
E nós não nos aproximamos dela porque somos merecedores. Mas é exatamente o contrário. Todos os finais de semana, eu vejo tantos homens e mulheres saírem diante do altar, santificados pela graça da Eucaristia. Todos os finais de semana, eu vejo homens e mulheres sendo nutridos na dignidade dele. É ele quem nos purifica. É ele quem nos torna justos e santos. Não nos aproximamos do banquete da Eucaristia, porque somos homens prontos e preparados, mas porque somos necessitados infinitamente da misericórdia dele. E é ele quem nos torna justos. Mas é bem verdade que a igreja, ela nos ensina. É aqueles que se encontram em estado de pecado grave, antigamente identificávamos como pecado mortal, devem afastar-se do banquete da Eucaristia. E o espaço para o perdão dos pecados graves é realmente no espaço da reconciliação, do sacramento da confissão. Ali nós encontramos o perdão de Deus. Mas também é verdade, e às vezes não nos dizem isso, de que a Eucaristia perdoa os nossos pecados. A igreja nos ensina isso. Os pecados veniais, os pecados que nós lutamos, mas que permanecem com a gente, são perdoados no sacrifício da missa. Ou não acreditamos no mistério salvador que estamos celebrando? Acreditamos ou não acreditamos? A celebração eucarística, a celebração da entrega de Cristo na cruz e a nossa participação no mistério eucarístico perdoa os nossos pecados, nos faz justos, nos faz santos. Esse alimento do qual todos somos convidados por Ele. O que precisamos é pedir que Ele refaça no nosso coração esse desejo ou essa consciência de reconhecê-lo como o pão da vida. E Ele nos convida: vinde a mim. Todo aquele que come deste pão não terá fome. Quem crê em mim não terá sede.